Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal CBtrônica, o primeiro de 2024. Eu vou tratar aqui do assunto de fontes de alimentação pré-reguladas com tiristores. Essa é uma tecnologia que já é totalmente ultrapassada. No entanto, eu quis trazer esse assunto por não ter praticamente vídeos, né, e informações a respeito aqui no YouTube. A gente só encontra coisas na internet e em inglês. Então eu achei bacana elucidar um pouco essa questão, até a título de curiosidade, né, para que as pessoas conheçam aí as tecnologias do passado. Mesmo assim, por ser algo ultrapassado, ainda hoje, né, em pleno século XXI, ainda existem empresas fabricando fontes com essa tecnologia, com esse sistema de regulagem. Mas, como eu falei, já é totalmente ultrapassado, né? Praticamente as fontes chaveadas dominaram completamente o mercado aí desses equipamentos, né? Esse segmento, né? De fontes DC, né? Estou falando aqui de fontes conversoras AC para DC. Mas antes eu quero fazer aqui, né? E eu estou bem atrasado já. Quero fazer uma retrospectiva de 2023. Esse foi um ano bem desafiador para mim, por questões de saúde, né? Em decorrência aí de problemas que eu tive em 2021 e por conta de sequelas e tudo mais, né? Acabou sendo aí um ano um pouco menos produtivo. Mesmo assim, vou mostrar aí algumas coisinhas por cima, né? Algumas fotos aí, uma sessão de fotos. Isso aí corresponde a, eu diria, 10% do que entrou aqui na oficina nesse ano de 2023, nesse ano que passou aí. Então nós tivemos coisas bem interessantes aqui que passaram pela oficina, quase que majoritariamente equipamentos de áudio, né? Então eu trabalhei com amplificadores, da Fender, da Laney, tive gravadores, estou pegando bastante gravador de rolo, principalmente, né? Uma coisa que está voltando, que a galera tá buscando, tá indo atrás, está querendo voltar a gravar em fita, né? E aí então tá havendo aí uma proliferação de equipamentos à venda, né? Embora já está ficando difícil de encontrá-los, né? Principalmente no Mercado Livre e em outros sites de vendas aí, porque o pessoal compra rapidamente. Então eu tive aí gravadores bem legais da Revox, que é uma linha bem bacana que eu gosto, são gravadores excelentes. Acho que a cereja do bolo aí desse ano foi o PR99, né, que eu dei uma manutenção completa, fiz o recap dele total. Tive também 3 B77, que é uma versão um pouco menos profissional, eu diria, né? Embora esse menos profissional não signifique pior, né? Se tratando de Revox, basicamente é o mesmo gravador, o B77, o que muda ali é uma coisa ou outra, né? Mas em termos mecânicos e de durabilidade, eles têm a mesma capacidade, né? Tive também alguns gravadores tape deck, vários na verdade, né? Da Tascam, peguei bastante Tascam esse ano. Eu tive um Pioneer muito legal, um gravador muito bonito, um tanto raro aqui no Brasil. E é um gravador que me surpreendeu pela sonoridade, qualidade de som dele, uma coisa assim absurda, né? Eu fiquei surpreso, é um gravador de 2 cabeças. Então esse gravador foi uma manutenção relativamente simples, não precisou fazer o recap total, né? Foi uma coisa bem pontual, praticamente foi só ajuste, lubrificação e troca das correias. Peguei também o clássico Polivox CP 2900, que é um gravador muito bom também, fiz um recap dele, ficou com uma sonoridade incrível. Mais pro final do ano eu peguei um Sansui, que é um amplificador integrado, que também foi só uma revisão. E eu acho que a cereja do bolo desse ano foi o Soundcraft 762, que é um gravador que ainda está na oficina, né? Porque esse é um serviço bem grande, é um dos maiores serviços que eu já peguei em se tratando aí de equipamentos de áudio, que é um gravador de 24 canais de estúdio. Então, para esse gravador eu farei uma série de vídeos que eu estarei lançando após aí a conclusão, né, de toda a manutenção dele. A manutenção dele está sendo completa, é um recap total, né? Eu vou trocar aí, são mais de, acho que no total, quase 700 capacitores eletrolíticos e tanto, né?
Então é um trabalho bem minucioso. Eu trouxe capacitores de fora, para vocês terem uma ideia, né? Foi um gasto aí considerável, né? Só com peças. E tem toda a parte mecânica dele que eu estou mexendo. É um gravador que tem ainda, né, vários problemas, mas vários já foram resolvidos. Mas ele chegou na oficina assim, funcionando parcialmente e com uma série de questões, né? E eu achei bem bacana porque eu aprendi pra caramba, né? E ao mesmo tempo eu consegui, né? Estou conseguindo fazer um material bem legal. Tem muitas horas aí de vídeos. Vou dividir talvez em 5 ou 6 partes para mostrar para vocês, né, a complexidade de uma manutenção desse nível, né, um equipamento dessa magnitude. Eu acho bacana compartilhar isso. Agora, falando aí a questão sobre o canal aqui, né, meu canal ainda não tenho 1000 inscritos, né, então ainda não é um canal monetizável. E a minha intenção daqui para frente é reduzir um pouco mais, né, cada vez mais na verdade, as manutenções, né, estou praticamente parando de trabalhar com isso, né, que é um mercado muito complicado no Brasil, sobretudo manutenção de equipamento vintage. Complicado em que sentido, né? Não é muito valorizado, então já não está compensando para mim manter esse serviço. E a minha ideia é pegar coisas pontuais, né? Então pegar equipamentos bem específicos, né, que eu possa ter aí um ganho razoável e equipamentos que tenham um valor bacana também, né? Então, daqui para frente, o meu foco maior será no canal. Eu vou procurar fazer cada vez mais vídeos para alimentar esse canal, né, fazer com que ele cresça e trazer aí mais assuntos legais, né? Não só vídeos de manutenção. É bacana mostrar manutenção, mas eu acho mais interessante trazer conteúdos que agreguem algo a mais, né? Então fazer vídeos aí explicando eletrônica, teoria, enfim, coisas que realmente façam as pessoas aprender coisas novas, né? Então essa é a ideia daqui para frente, alimentar cada vez mais esse canal com vídeos mais carregados de conteúdo, né, e menos vídeos sobre manutenção. Então é isso, vamos lá, né? Sem mais demoras, vamos para o assunto. Então aqui está uma típica fonte de alimentação linear. Aqui nós temos, né, o primário, um transformador convencional, né, núcleo de ferro. Nós temos aqui o primário, secundário, uma ponte retificadora, um capacitor de filtragem e aqui a saída, né? A saída pode ser regulada ou não, né? Se for regulada, nós teremos um dispositivo regulador. Se não for regulada, sai diretamente aqui, né, dos terminais do capacitor. Então isso é uma fonte linear, né? Então não há elemento nenhum aqui efetuando chaveamento de tensão ou corrente. Então é assim que funciona a fonte linear. Esse tipo de fonte, ele existe ainda hoje, obviamente, né? Boa parte das fontes que nós encontramos aí, desde carregadores de celular, fontes aí de equipamentos eletrônicos, televisões, home theaters, computadores, ainda utilizam na entrada, né, esse esquema aqui, né? Tirando aqui a parte do transformador, mas você verá lá, se você abrir uma dessas fontes que eu mencionei, vai ter lá uma ponte retificadora e um capacitor de filtragem. Fontes mais antigas, né, incluíam aí o uso, né, do transformador na entrada para rebaixar a tensão ou aumentar, né, dependendo da necessidade aí da saída. E aqui nós temos o circuito clássico, né, de uma fonte chaveada. Então reparem que a entrada é aquilo que eu mencionei, né? Continuamos vendo aqui uma ponte retificadora, capacitor de filtragem, só que o transformador que estava aqui, ele passa para o lado, né, pós-retificação, pós-filtragem. E uma coisa muito importante, uma diferença brutal entre fonte chaveada e fonte linear é o tipo de transformador. Então aqui é um transformador núcleo de ferro, é o clássico transformador, aquele transformador pesado que a gente encontra nessas fontes. E aqui é sempre transformador de alta frequência utilizando núcleo de ferrite. Então são transformadores bem menores, né, em comparação a estes, né? Então para uma mesma potência, digamos aí, uma fonte de 500 watts. O transformador de 500 watts ele é muito mais pesado em uma fonte linear do que numa fonte chaveada.
E por quê? Esse tipo de fonte chaveada ele trabalha com altas frequências. Então, o que temos aqui, né, pós-retificação e pós-filtragem, é um elemento chaveador, geralmente é um transistor, pode ser um MOSFET ou algo do tipo, trabalhando em alta frequência. Então ele está ligando e desligando aqui o primário do transformador dezenas de milhares de vezes ou até centenas de milhares de vezes por segundo. Então a frequência aqui que essas fontes trabalham é na casa dos kHz, enquanto que as fontes lineares trabalham com a frequência convencional da rede, seja ela 60 Hz, né, aqui nos países Brasil, Estados Unidos, ou 50 Hz na Europa e resto do mundo. Então é uma diferença brutal, é um projeto completamente diferente. E qual que é a vantagem, né? Porque você, com isso daqui, com toda essa parafernália, né, chaveamento, transformador de Ferrite, circuito de controle, você está adicionando complexidade ao sistema. Qual que é a vantagem disso? É a eficiência. Então aqui nesse quadro, nós temos uma comparação, né, entre fontes lineares e fontes chaveadas. Então, como funcionam, como elas funcionam? É o que eu já mencionei, né? No caso da linear, nós temos um transformador na entrada, né, que reduz ou aumenta, né, também a tensão de entrada da rede por um valor maior ou menor, e aí passa pelo circuito retificador, pelo capacitor de filtragem e transforma em uma tensão DC. Isso é a fonte linear. Uma fonte chaveada, nós vimos, né, ela utiliza praticamente a mesma ideia, exceto que ela não tem aqui o transformador, ela já diretamente converte a tensão da rede numa tensão DC, e o transformador passa aqui para o lado, né, pós-conversão em DC. E aí o método que ela utiliza para a conversão de energia, né, é através do chaveamento de pulsos, né, geralmente utilizando o PWM, né, que é a modulação da largura do pulso. Então o que isso traz? Alta eficiência. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante nesse vídeo, né? Só que, obviamente, esse vídeo não é, o foco não é aqui falar de fontes chaveadas, né? Eu estou trazendo esse assunto apenas para que a gente faça uma comparação entre uma tecnologia recente, né, que está sendo utilizado aí hoje, que domina o mercado, né? Praticamente quase tudo em termos de fonte de alimentação hoje é utilizando tecnologia de chaveamento. Então eu quero comparar isso com algo do passado, porque as fontes pré-reguladas com tiristores também são fontes lineares. Então, alta eficiência, tamanho, elas são pequenas, então uma mesma fonte de 500 watts linear é enorme, né? Mas lógico que isso tem os seus contras, né? O que as fontes lineares têm de interessante elas são silenciosas, né? E silencioso aqui é no sentido eletromagnético, de interferência. As fontes chaveadas, por elas trabalharem com altas frequências de chaveamento, elas geram muita interferência eletromagnética. Por melhor que seja o projeto, o design, dependendo da aplicação, não tem como usar uma fonte chaveada. Então ainda se recorre a fontes do tipo linear. Então são interferências, né, eletromagnéticas geradas lá pelo chaveamento, na parte do primário ali do transformador, né, de Ferrite. E essas frequências podem gerar, né, e geram, na verdade, interferência em equipamentos de comunicação, equipamentos ultrassensíveis, né, de medição, por exemplo. E aí, dependendo da aplicação, né, principalmente se a aplicação necessitar de pequenas potências, vale a pena ainda hoje utilizar fontes lineares. Então, as aplicações mais comuns aqui dos dois tipos, né, as fontes lineares, comunicação, né, já dá para saber, para imaginar o porquê, né? Acabei de mencionar a questão do ruído de alta frequência. Então, equipamentos de comunicação, comumente a gente utiliza, o projetista utiliza fontes lineares para que evite aí toda a questão da interferência. Equipamentos médicos, né, que são equipamentos muitas vezes sensíveis à interferência eletromagnética, e aplicações em laboratório. Então, para pesquisa, para medição, né, tudo que envolva aí precisão, estamos aqui nessa coluna. E as fontes chaveadas, né, aplicações as mais diversas possíveis, né, praticamente tudo que se resume a eletrônicos de massa hoje em dia, televisores, carregadores de celular,
computadores, notebooks, laptops, né, tablets, todos utilizam de forma unânime fontes chaveadas ali nos carregadores, nas fontes, né, na parte interna, pela questão de eficiência, peso, são fontes leves. Então, nesse caso, fonte chaveada é a melhor solução. E tem aplicações interessantes também, né? Para aviação, né, a gente pode imaginar o porquê, né? Tudo que se resume à aviação, o que é mais importante é cortar o peso, né? Então, quanto menor for o peso, melhor, né, para você embarcar ali numa aeronave. E também navegação, né? Mesma coisa, questão de peso, tamanho, né? Tudo que envolva peso, tamanho e eficiência, fontes chaveadas estão ali, né, como sendo as melhores candidatas para que você escolha no seu projeto. Aqui nós vemos o exemplo, né, de uma fonte linear numa placa. Aqui está sem o transformador, mas a gente pode ver todos os elementos ali mostrados no esquema. Aqui a ponte retificadora com os diodos, o capacitor de filtragem, e aqui nós temos um regulador montado nesse dissipadorzinho de calor. Aqui é um diagrama mais interessante sobre uma fonte linear, mostrando o que acontece com a tensão de entrada, né? Então aqui é a senoide, que vem da rede elétrica, 60 Hz, né, com amplitude aí equivalente à tensão que você está alimentando, né? Seja 110, 127, 220. Isso passa pelo transformador, geralmente ele rebaixa a tensão. Então veja aqui, ó, diferença de amplitude, né? Está rebaixando a tensão. Passa pela ponte retificadora, que transforma uma tensão alternada em uma tensão DC pulsante, ó. Esse sinal aqui, né? Essa forma de onda. Basicamente ele pega os picos negativos e como se dobrasse aqui para cima, né? E aí, qual que é o problema dessa tensão DC pulsante? É que não deixa de ser um sinal alternado, né? Isso daqui não serve para eletrônica. Na maioria dos casos, se você alimentasse um circuito eletrônico, por exemplo, um rádio, com uma tensão dessa, você ouviria somente o ripple da rede, ouviria um zumbido de 120 Hz, ensurdecedor, e o equipamento não funcionaria. Então você precisa filtrar isso daqui, transformar em algo mais estável, né? E aí utiliza-se um capacitor de filtragem. O sinal se transforma em algo desse tipo, ó. Você ainda tem um pouco de ripple, porém temos aí uma tensão DC mais estável, né? E por fim, se você quiser eliminar esse ripple, aí claro você tem que utilizar um circuito eletrônico mais sofisticado que consiga regular esse ripple e transformar finalmente numa tensão DC limpa, que é uma linha reta aqui, né? Então esse é o gráfico, né, de magnitude versus tempo. Isso é o que a gente enxerga no osciloscópio. Isso é o que acontece em uma fonte linear. Aqui nós temos um diagrama de blocos funcionais, né, de uma fonte chaveada. A sua entrada, né, muito semelhante a uma fonte linear, porque ela tem uma parte de retificação e filtragem. Então nós vemos aqui a mesma ideia, né, a senoide aqui da entrada da rede, passa pelo retificador, pela filtragem, ó, se transforma em uma tensão DC. Agora daqui para frente, ela não se parece em nada com fonte linear, porque aqui ela já entra como sinal DC, retificado, passando aí pelo elemento chaveador, que é um transistor ou um MOSFET, algo do tipo. Isso daqui vai chavear o primário, né? Vai ligar e desligar corrente aqui no primário do transformador, dezenas de vezes, de milhares de vezes por segundo. Então, o sinal aqui ele tem essa forma, ele é um liga e desliga. E aí, o secundário tem aqui uma relação tal de espiras, né, que dê uma tensão no secundário necessária para o meu circuito, né? Então, essa tensão aqui, que vai aparecer, é uma tensão de alta frequência, é uma tensão AC de alta frequência, e ela tem que passar por um circuito de filtragem, geralmente composto, né, por diodos especiais, diodos de alta velocidade, né, do tipo Schottky, por exemplo. E aí geralmente tem um indutor, um circuito aí de segunda ordem, para fazer uma filtragem mais completa e transformar o sinal em algo estável, né? E é claro que essas fontes têm, quase todas, né, utilizam um esquema de realimentação. Então elas são um circuito de controle, né, que realimenta a tensão da saída em um comparador, e esse comparador alimenta um circuito gerador de pulsos que trabalha a sua modulação, né, ou seja, trabalha a largura do pulso de acordo com a necessidade. Então se a tensão cair aqui, ele vai aumentar a largura do pulso,
vai aumentar aí o tempo em que esse transistor deixa passar corrente pelo transformador, para corrigir a queda de tensão. E de forma contrária, né, se a tensão tende a subir, o circuito aqui vai reduzir a largura do pulso, de forma a corrigir a subida da tensão de saída. Aqui nós temos um bloco também de uma fonte chaveada, é a mesma ideia, só que com uma única diferença, é que essa fonte tem, na parte da entrada, um circuito de correção de fator de potência. Então, várias fontes de alimentação, hoje chaveadas, né, sobretudo as fontes com maior potência, então fontes para computador, para equipamentos, para maquinários, né, especiais, elas incluem aí um circuito que corrige o fator de potência, fazendo com que a fonte, né, seja o mais eficiente possível do ponto de vista do consumo de potências reativas, né. Isso é algo que nós veremos também nesse vídeo, que é um grande problema aí das fontes lineares, né, elas consomem a potência reativa considerável. E várias fontes chaveadas já têm um circuito ativo, que geralmente é um microcontrolador ou é um circuito dedicado para fazer essa correção. Então elas são extremamente eficientes, não só do ponto de vista térmico, né? Ou seja, elas dissipam pouco calor, desperdiçam, né, pouca energia, mas também do ponto de vista energético, se comportando praticamente como uma carga linear perfeita, onde a forma de onda da corrente se aproxima muito mais de uma senoide do que de um sinal pulsante, como nós veremos mais adiante. Então agora eu vou fazer uma explanação teórica. Talvez seja um pouco chata para muitas pessoas, mas eu achei extremamente necessária incluir toda essa explanação teórica sobre as fontes lineares. E eu vou falar, então, desde as fontes lineares mais comuns, né, que basicamente se resumem a um transformador, retificador e capacitor, até o objetivo final do vídeo, que é mostrar as fontes com pré-regulador a tiristores. Bom, vamos falar então agora um pouco da parte teórica, né, e de cálculos referentes às fontes de alimentação lineares, né. Eu vou procurar expor de uma forma bem básica toda a parte de cálculos, né, utilizando aí várias aproximações, tanto que eu fiz algo no caderno mesmo, né, para mostrar aí de forma bem simples toda a parte de cálculo, apenas para que vocês tenham noção da questão da eficiência das fontes lineares. Então, para isso, temos aqui o nosso primeiro exemplo, né, que é o tipo mais básico de fonte, que é a não regulada. Basicamente, é um transformador com uma ponte retificadora. Aqui eu estou trabalhando em onda completa, né, eu vou deixar de lado a parte das fontes de meia onda, mas a ideia é a mesma, né, só muda um pouco as fórmulas. Então, essa ponte retificadora, ela vai retificar o sinal, alternado aqui do secundário do transformador, né? O transformador geralmente ele rebaixa a tensão, em alguns casos ele aumenta a tensão também, né? Dependendo da aplicação, mas de forma geral ele sempre rebaixa essa tensão da rede, né? De 127, 220 para uma tensão menor, passa pela retificação, segue para um capacitor de filtragem e vai para a carga. Então esse é o tipo básico de fonte, o mais básico que existe, né? Aqui então a tensão no ponto Vx, que é a tensão na carga, né? É a tensão aqui em cima da carga. Ele é totalmente dependente das variações da tensão, de tensão aqui na rede elétrica, né? Então se a rede aqui subir, se a tensão na rede aumentar, a tensão aqui vai ampliar também, irá aumentar, e de modo contrário, né? A tensão aqui vai cair. E também, isso daqui depende da carga. Nós já veremos o porquê, né? Mas quanto menor for esse resistor de carga, ou seja, quanto menor a resistência ôhmica dele, maior será a corrente drenada, que eu chamei de IL, e isso daqui vai ocasionar um efeito de reduzir a tensão DC aqui no ponto Vx. Eu estarei drenando mais corrente, e então essa fonte ela não consegue sustentar a tensão Vx de forma estável, né? Se a gente quiser fazer um cálculo bem aproximado de qual será a tensão Vx aqui nesse ponto, sem carga, ou seja, sem o RL aqui, que a gente fala em vazio, né? Com RL igual a infinito, né? Então basicamente eu estaria abrindo aqui, ó, essa conexão, e eu quero saber a tensão Vx. O cálculo é bem simples,
eu vou pegar a tensão do secundário, que ela tem essa forma de onda, ó. É uma senoide, né? Então aqui a rede elétrica, né, a forma de onda da tensão é uma senoide aproximada, e aqui no secundário tem exatamente a mesma forma de onda. Essa senoide, ela tem a frequência, né, de 60 Hz, que é a frequência nossa aqui no Brasil, Estados Unidos também, e em países da Europa e resto do mundo, geralmente se utiliza 50 Hz. Então a tensão Vx vai depender do valor de pico dessa senoide aqui no meu secundário, aqui na tensão do secundário. Daí o valor de pico é o quê? É o valor eficaz dessa tensão, medida aqui, vezes a raiz de 2, menos a queda de tensão nos diodos. Então, como essa daqui é uma ponte retificadora de onda completa, nós sempre teremos 2 diodos em condução, né? Seja no semiciclo positivo, seja no negativo, o que significa que a corrente passará sempre por 2 diodos, logo menos 2 vezes VD. A tensão VD, ou seja, a queda de tensão num diodo de silício, ela é aproximadamente 0,6, né, a 0,8. Em alguns casos chega até 1 volt de queda, dependendo da corrente drenada e do tipo de componente, né, do modelo aí do diodo. Então esse é o cálculo bem aproximado para a gente saber a tensão Vx sem a carga. Agora, quando a gente coloca a carga aqui no circuito, né, ou seja, eu estou colocando uma carga resistiva, né, aí a coisa complica um pouco, né? Como é uma fonte não regulada, o que é que vai acontecer? Nós teremos aqui uma carga drenando corrente, e aí aquela senoide, após passar pela ponte retificadora, né, imagine que por um breve momento a gente abre aqui a conexão entre o capacitor e o restante do circuito. Se nós enxergarmos no osciloscópio a forma de onda aqui, ó, entre esses 2 pontos, nós veremos isto. Isso daqui é uma tensão DC pulsante. Basicamente o que o retificador faz é pegar os semiciclos negativos e dobrar para cima, né, aqui no eixo, né, do tempo. Então nós teremos sempre uma tensão positiva aqui no ponto Vx. Porém, com capacitor e sem carga, nós teríamos isso, ó, simplesmente uma linha reta. Então o capacitor iria se carregar e após a carga dele, nós teremos, né, de fato uma linha perfeitamente reta, equivalente a uma tensão DC perfeita, né? Mas quando a gente aplica a carga, aparece o chamado ripple. Então esse ripple é uma tensão de ondulação, né, que é a tradução da palavra ripple. Ela tem uma fórmula, né, para ser calculada. Essa fórmula vocês encontram em vários livros aí de eletrônica. Ela é aproximadamente isso daqui, ó. Isso daqui é uma fórmula aproximada, tá, do cálculo do ripple. Ela depende, então, ela é diretamente proporcional à corrente drenada pela carga e inversamente proporcional à frequência da rede e ao valor da capacitância. Quanto maior for minha corrente drenada aqui, maior será a minha tensão de ripple. E essa tensão de ripple, ela aparece desta forma, ó, exatamente assim. Então veja que o capacitor ele se carrega, seguindo aqui o contorno do semiciclo. Depois ele, por um breve período, ele se descarrega. Por quê? Porque a carga RL está drenando corrente. Aí ele perde essa carga, depois no próximo semiciclo ele se carrega novamente e a coisa se repete. Então esta ondulação, este ripple, a gente dá o nome de VR aqui, né? Eu chamei de VR, dado então por esta fórmula. E aí, para que a gente calcule com mais precisão a tensão aqui no ponto Vx, considerando a presença da carga, nós temos esta outra fórmula aqui embaixo. Ela é um pouco mais complexa. Então, esta fórmula ela diz o seguinte, ó. Eu tenho a minha tensão de secundário do transformador vezes a raiz de 2, ou seja, isso daqui é a tensão eficaz vezes a raiz de 2, que nos dá a tensão de pico, é este VP aqui, ó,
menos 2 vezes o VD, ou seja, menos as quedas de tensão dos dois diodos, que estão sempre em condução, menos o fator de Ripple. Isso a gente pode reduzir, né? E vocês encontrarão em grande parte dos livros de eletrônica a fórmula desta maneira, ó. Vm, que é o V máximo, que eu representei aqui, ó, neste gráfico, menos o fator de Ripple, que é dado por esta fórmula. Ele depende então da corrente IL dividido por 4 vezes a frequência da rede, que é os 60 Hz, vezes a capacitância, em Faraday, né? Então aqui está uma fonte básica, né? Isso daqui é ponto de partida para que a gente entenda os próximos exemplos. Essa é uma fonte que o grande problema, eu já falei, é uma tensão não regulada. Então, quanto mais eu drenar a corrente, maior será essa tensão de Ripple, né? A gente vê isso pela fórmula. E também as variações aqui da rede elétrica não serão corrigidas. A minha carga sofrerá então com essas variações. Então, para resolver esse problema, a gente tem que colocar neste ponto aqui, ó, algo que faça a regulagem da tensão. E aí nós partiremos para o exemplo 2, que é a mesma ideia daqui, porém utilizando um regulador. Então, neste exemplo nós já temos a fonte regulada. E aqui estamos trabalhando com um regulador de tensão fixa. Apenas para facilitar aqui a nossa análise, eu considerei aqui um regulador do tipo dos clássicos, né? Reguladores de 3 terminais, da família 78XX. É uma família de reguladores, que eles são montados aqui nesse encapsulamento TO220, como este daqui, ó. Esse daqui é um 7805. Isso aqui é um circuito integrado, ou seja, aqui dentro nós temos uma infinidade, né? Uma quantidade considerável de transistores, temos alguns diodos, resistores montados aí, né, em uma configuração de forma que ele trabalha aí perfeitamente regulando a tensão. Então é um circuito que tem um esquema de realimentação, né? Você tem aqui dentro uma tensão de referência, né, um diodo Zener de precisão e uma série de outros circuitos que comparam a tensão da saída com essa tensão de referência e corrigem, aplicam a correção, né, no transistor de potência. Então aqui dentro também tem um transistor de potência, dentro da mesma pastilha, de forma que ele passe mais ou menos corrente, ou seja, ocasionando aí uma maior ou menor tensão na saída dele, né, e é o que eu represento aqui, ó. Essa é a ideia, né? O transistor de potência em um regulador, né, a gente chama de transistor em série, né? Transistor de passagem em série, porque ele está em série com a entrada, com a saída, com a carga que vai conectada aqui, ó. E esse transistor, ele atua aproximadamente como se fosse um resistor variável, né? Então, a variação da resistência, né? Ele não é um resistor, obviamente, mas como se fosse um reostato, e o controle desse reostato é feito pela base do transistor. E essa base, então, ela está conectada a todos os circuitos comparadores que fazem, então, essa comparação, né, entre a tensão de referência, gerada lá pelo Zener, e a tensão de saída. E isso é feito de forma a corrigir qualquer variação. Então, se entrar ripple, se entrar um pico de tensão ou uma subtensão, e estiver dentro do range de trabalho do componente, né, porque ele tem um range de trabalho também, que eu já vou falar, ele vai conseguir atuar e vai manter a tensão aqui sempre estável, né, no valor que a gente escolhe. A gente consegue escolher esses reguladores, né, tensões que vão desde 5 volts até 24 volts. Então tem bastante aí, tem várias possibilidades, né. Agora aqui, se nós olharmos dessa parte para cá, nós temos exatamente a fonte de tensão do exemplo anterior, né? Então é a mesma ideia: transformador, fonte retificadora, capacitor. E a carga será combinada, né? Será formada pelo regulador
pelo meu resistor, né, de carga aqui, seja um resistor ou um outro equipamento, um circuito, né? E aqui tem um capacitor, né? Eu coloquei esse capacitor apenas para dizer que esses reguladores requerem um capacitor na saída deles, né? Eles precisam da presença desse capacitor para que eles trabalhem de forma mais estável. Mas ele não entra aqui não vai entrar nos nossos cálculos. Geralmente é um capacitor pequeno, né? De poucos microfarads, né? Muitas vezes até nanofarads já é o suficiente para fazer o circuito funcionar de forma estável. Então esses reguladores, todos eles têm um parâmetro muito importante que é a chamada tensão mínima de dropout. Ou seja, é a mínima tensão que deve existir entre o terminal de saída e o de entrada para que ele consiga regular, para que ele consiga funcionar e fornecer uma tensão estável na saída. E essa tensão mínima de dropout é na casa dos 3 volts DC. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos uma diferença aqui de 3 volts. Esse daqui é o 7805. A saída eu vou ter 5 volts. E na entrada eu tenho que ter pelo menos 8 volts DC. E outro detalhe muito importante é a questão da potência dissipada pelos reguladores. Qualquer circuito de passagem em série, ou seja um regulador fixo, circuito integrado, né, de 3 terminais, ou se fosse uma fonte discreta, tivesse aqui um transistor, né, o elemento que está em série com a entrada e a saída, ele irá dissipar potência. E essa potência é dependente do quê? A tensão da entrada menos a tensão de saída, ou seja, a minha tensão de dropout, é o quanto eu perco, né, quanto eu tenho de queda de tensão aqui, em cima do regulador, ou se fosse um transistor, né, em cima do transistor, vezes a corrente da carga, o IL, ou seja, a corrente que atravessa este componente. Isso nos dá então a potência dissipada. Como todo circuito integrado de potência, como todo transistor, existe um limite de dissipação de potência, que é dado pelo limite máximo da temperatura, né, da junção semicondutora. Eu não posso exceder este limite, eu não posso passar uma corrente muito grande, ou seja, fazer com que essa peça dissipe muita potência, porque acabarei ocasionando a queima do componente, né? Vai chegar um momento que ele vai atingir uma temperatura acima do limite máximo para o silício e ocorrerá ali a queima da pastilha semicondutora. Então, nesse caso, como essa é uma fonte de tensão fixa, o projeto, né, eu posso otimizar ele de forma que eu tenha uma tensão aqui na entrada levemente superior ao que eu preciso aqui em relação aos 3 volts, né, de dropout. Eu não posso trabalhar nunca no limite, né? Em engenharia a gente nunca projeta as coisas pensando no limite ali. Sempre tem que ter uma margem de segurança. Mas eu posso projetar uma fonte, se eu quiser o máximo possível de eficiência, ou seja, se eu quiser menor potência dissipada aqui, eu projeto ali próximo do limite, né? Eu dou uma margenzinha de segurança, mas eu coloco ali uma margem bem pequena. Então aqui no exemplo, a ideia é, eu vou usar esse regulador para trabalhar com uma carga que vai drenar 1 ampere. Esses reguladores, eles trabalham até com 1 ampere de corrente, tá? E aí eu escolhi o meu transformador, né? A tensão de secundário dele eu escolhi para ser de 8 volts RMS, 8 volts eficazes. Os diodos, vou considerar que é uma ponte retificadora convencional, considerando aí que eles têm aí uma queda de 0,7 volts por diodo. A carga será um resistor de 5 ohms. 5 ohms, 5 volts, nos dá 1 ampere de corrente. O capacitor, eu escolhi um valor aí de 5.000 microfarads, é um valor consideravelmente alto, eu quero baixo ripple, né? E a tensão de saída, obviamente, 5 volts. Então, utilizando a fórmula, as fórmulas, né? Aqui do exemplo anterior, tanto a fórmula do ripple quanto da tensão DC aqui no ponto X, eu consigo calcular qual vai ser, né, a tensão aqui no ponto Vx, que é a tensão de entrada do regulador. Então, fazendo todos os cálculos aqui, ó, não vou entrar muito em detalhes, né, mas é bem simples. Nós temos que a tensão de entrada será tensão de secundário vezes a raiz de 2,
tensão de pico, né? Menos as quedas nos diodos, menos o fator de Ripple, que é toda essa fórmula, e isso nos dá 9.08 volts DC, ou seja, teremos aqui 9.08 volts. E a tensão de Ripple, 1.67 volts de pico a pico. Este é o fator de Ripple. E aí o mais importante, né, que esse é a ideia, é o escopo aqui dessa nossa análise. Eficiência térmica, eficiência energética. Qual será a potência dissipada aqui pelo regulador? Usando a fórmula tensão de entrada menos tensão de saída, vezes a corrente que o regulador está passando. Tensão de entrada 9.08 menos tensão de saída 5 volts vezes 1 ampere, que nos dá 4,08 watts. Então, essa pecinha aqui irá dissipar 4,08 watts. É um valor considerável, né? Ele vai precisar de um dissipadorzinho, mas não é muita coisa, né? Ele consegue trabalhar de forma tranquila, está dentro da margem de trabalho dele, né? Agora, a cereja do bolo, a fórmula da eficiência, porque isso é o que importa, né? Quão eficiente é esse meu projeto, né? Ou seja, quanto da potência que eu estou drenando aqui da rede elétrica está efetivamente indo para a minha carga. Idealmente, né, gostaríamos, né, que todos os projetos eletrônicos fossem 100% eficientes, ou seja, 100% da potência drenada da rede fosse para a carga sem desperdício nenhum em forma de calor, em forma de vibração, de ruído. Mas na prática a gente sabe que isso é impossível, né? Então vamos lá, eficiência. Eficiência é a potência de saída sobre a potência de entrada vezes 100%. A eficiência é sempre dada em porcentagem. Potência de saída. Bom, nossa carga é de 5 ohms. Tensão 5 volts, que nos dá uma corrente de 1 ampere. Potência é tensão vezes corrente. Temos 5 watts sendo aplicados à carga, ou seja, a carga está drenando 5 watts. Quanto está entrando no regulador? 1 ampere, que é a corrente, né? A mesma corrente que vai para a carga, é o que passa aqui também pelo terminal de entrada do regulador. Ela não vai para cá, ela segue este caminho. Este terminal, que é o terra, né, do regulador, ele é apenas a referência. Praticamente não passa corrente aqui. É um valor insignificante e corrente, né, que é atravessado aqui neste terminal de terra. Então, nós temos 1 ampere e aqui a tensão, o nosso ponto, né, Vx, a tensão de entrada, 9,8 volts. Logo, a potência que está entrando, né, que o regulador está puxando, é de 9,08 watts. E é claro, por quê? Nós acabamos de ver que ele está dissipando 4,08 watts em forma de calor. E a carga está drenando 5 watts. Então é a soma dessas duas aqui, né, que nos dá a potência total de entrada. Fazendo a conta, nós temos que a eficiência desse projeto é de 55%, ou seja, 55% da potência drenada aqui da rede elétrica está indo efetivamente para a carga. Em termos de fontes lineares, este número é respeitável. As fontes lineares, de modo geral, elas têm aí valores de eficiência que giram no máximo em torno de 50%, 60%. Fontes chaveadas, aí sim, temos eficiências, níveis de eficiência, né, números bem melhores do que isso. Então é um valor bem respeitável. E é claro, por quê? Isso aqui é um regulador fixo. Eu projetei ele no limite, de forma que a tensão na entrada fosse apenas levemente acima do necessário, né? Aqui, ó, 9,08 volts, ou seja, eu estou apenas 1 volt acima do limite mínimo, né? Que seria aqui 8 volts, né? Para termos aqui 5 volts, devemos ter aqui 8 volts. E eu projetei de forma a ter 9 volts. Ou seja, eu estou dando uma margem aí de 1 volt, 1,08 volts, né? Então é uma margem pequena. E ele consegue então, com essa margem pequena, render aí 55% de eficiência. Agora o próximo exemplo, que este sim é o mais importante, é a fonte regulada. Então aqui nós iremos utilizar um regulador de 3 terminais também, é o LM317. Também estou usando como exemplo um componente integrado, né, um circuito integrado.
apenas para facilitar a análise, né? Eu poderia muito bem vir aqui apresentar um circuito discreto com uma série de transistores, de componentes. Eu teria que dar uma explicação muito mais detalhada e tomaria muito mais tempo aí do vídeo, né? Não é esse o escopo. Então o LM317, ele é um regulador também positivo, né? Ele trabalha aí com tensões positivas. Ele tem a saída ajustável. A saída dele permite que você ajuste tensões que vão entre 1,25 volts, a tensão mínima dele é de 1,25, até aproximadamente 30 volts. E é o mesmo esquema do regulador fixo. Porém, o terceiro terminal aqui, né, que no fixo era o terra, aqui é um terminal chamado de adjust. Aqui você coloca uma rede resistiva e você coloca um potenciômetro que permite você ajustar a tensão na saída aqui. Então aqui para o nosso exemplo, eu preciso da seguinte característica aqui. Eu quero projetar uma fonte para minha bancada. Eu quero que essa fonte ela tenha uma tensão de saída que vá entre 1,25 volts até 30 volts e corrente máxima de 1 ampere. Esse regulador ele até vai até 1,5 ampere, mas eu escolhi 1 ampere aqui apenas para facilitar a análise e os cálculos. Então aqui eu tenho os dados, né, do projeto. Eu preciso de um transformador com uma tensão de secundário de 25 volts RMS, né? Esse valor aqui eu escolhi baseado nesta fórmula, ali na primeira fórmula, né? A fórmula bem aproximada. Então se eu colocar aqui, ó, 25 raiz de 2 menos 2 vezes 0,7, 2 vezes VD, que dá 1,4. Isso nos dá uma tensão ali na entrada do regulador de aproximadamente 34 volts. Depois nós iremos utilizar a fórmula mais exata, que é esta, né, para a gente chegar no valor correto da tensão. Mas aqui já temos aí uma base do quanto vai chegar de tensão ali na entrada dele. Como eu tenho na saída, minha tensão máxima será de 30 volts, sabendo que esses reguladores precisam, né, tanto os fixos quanto os ajustáveis, precisam ali de 3 volts, tensão mínima de dropout, né, entre o que entra e o que sai dele. Se eu tirar aqui, ó, 30 volts, ainda ficamos com 3,95 volts, ou seja, temos aí uma margem de quase 1 volt de segurança, né, acima do limite mínimo. Então, por isso que eu escolhi 25 volts, aqui como tensão de secundário. O restante, praticamente a mesma coisa, ó. Considerando queda de tensão dos diodos também de 0,7 volts, o capacitor eu vou usar também 5.000 microfarads. Nesse exemplo 1, eu quero analisar o seguinte, eu quero analisar a minha fonte trabalhando com 30 volts na saída e com 1 ampere aplicado à carga, ou seja, na situação em que a fonte está no máximo de tensão de saída e o máximo de corrente. Eu quero ver quão eficiente vai ser a fonte nestas condições aqui. Fazendo as contas, né, não vou entrar em detalhes, mas é aquela fórmula grande, né? Nós temos aí, ó, tensão de entrada no regulador 33,12 volts DC. Você viu que deu uma aproximação, uma diferença um pouquinho menor, né? Um valor um pouquinho menor do que aquela primeira fórmula, que é mais rudimentar, né, para calcular a tensão aproximada ali na entrada dele. Então nós temos 33,12 volts entrando no regulador. Tensão de Ripple, usando a formulazinha, também 1,67 volts de pico a pico, né? A tensão de Ripple, ela depende quase que exclusivamente, né, da corrente que está sendo drenada pela carga, né? Como a corrente aqui é de 1 ampere, eu tenho o mesmo capacitor, o mesmo circuito retificador, mesma frequência da rede, então o valor foi idêntico ao exemplo anterior. Agora o que é importante, potência dissipada pelo regulador de 3 terminais. É a tensão de entrada menos a de saída, ou seja, meus 33,12 menos a tensão que eu vou ajustar aqui, né? Eu quero 30 volts, então imagina que eu estou trabalhando aqui com a fonte, né, o potenciômetro ali no máximo. Estou no máximo de tensão. Então 33,12 menos 30 vezes a corrente da carga.
Minha carga eu coloquei, né, um resistor de 30 ohms para ter aí 1 ampere. Então ele vai dissipar, nessas condições, 3,12 watts. É um valor pequeno, né? E muito bom, por quê? Isso daqui dá uma eficiência, ó, fazendo as contas, né, 90% de eficiência. Então, nessas condições, o regulador ele é extremamente eficiente, trabalhando na máxima tensão de saída e com a máxima corrente, né, que ele consegue proporcionar. Agora, o cenário vai mudar drasticamente. No exemplo 2, é que é o problema. Como essa é uma fonte de bancada, né, nem sempre eu vou alimentar cargas que trabalham com 30 volts. E se um dia eu quiser alimentar uma carga que trabalhe com 1,25 volts, ou seja, a tensão mínima que o regulador é capaz de fornecer, porém, que drene aí, né, uma carga que drena 1 ampere. Imaginem só, uma carga de 1,25 ohms, né, em 1,25 volts, estará drenando 1 ampere. Será que isso daqui vai ser eficiente? Vamos ver. Então os dados são os mesmos, ó, as mesmas características, né, os componentes. Tensão de entrada, o mesmo do exemplo anterior, né, porque eu estou drenando a mesma corrente, 1 ampere. Tensão de ripple também será idêntica, né, mesma corrente, 1,67 volts pico a pico. Potência dissipada pelo regulador. Tensão de entrada menos tensão de saída. Então, lembra, 33,12 menos a tensão que eu ajustei ali a saída do regulador. 1,25 volts vezes a corrente. Fazendo as contas, este é o resultado. Então, olha só, 31,87 watts. Isso daqui vai fritar. Isso aqui vai fritar. Você vai precisar colocar um dissipador bem generoso para ele conseguir trabalhar tranquilo, com folga, nessas condições. É muita potência sendo dissipada, sendo desperdiçada em forma de calor. E vejam só, a potência da carga, a potência que está indo para a carga, né, que é a tensão de saída, 1,25 volts, vezes a corrente, a carga, que é 1 ampere, é de apenas 1,25 watts. Olha só a eficiência nessas condições. Somente 3,77% de eficiência. Ou seja, menos de 4% da potência que entra aqui vai para a minha carga quando eu uso essa fonte na seguinte condição: menor tensão de saída possível e maior corrente possível. É o cenário oposto ao exemplo 1, em que eu estou usando a maior tensão possível na saída e a maior corrente. Aqui chegamos em 90% de eficiência e aqui menos de 4%. Então este é o grande problema dos reguladores ajustáveis, das fontes ajustáveis de tensão. Num cenário, ela é extremamente eficiente, mas no outro cenário, ela é o oposto. Ela é simplesmente um aquecedor. Ela desperdiça boa parte da potência drenada da rede elétrica em forma de calor. E aí é que entra o assunto principal do vídeo. Eu preciso colocar um circuito aqui, ó, neste ponto, de forma que eu consiga variar a tensão de entrada aqui no meu regulador. Eu não vou mexer aqui, daqui para cá eu não vou mexer, mas eu quero um circuito aqui que ajuste também essa tensão de entrada, né, e mantenha essa tensão de entrada levemente, né, acima do meu limite mínimo. Então eu quero colocar um circuito aqui que ele também sirva de regulador. Ele vai ser um regulador do regulador principal, ou seja, um pré-regulador. E este pré-regulador ele vai manter a tensão de entrada 3 volts acima da tensão de saída, independentemente da carga que eu estou drenando, da tensão que eu ajustei aqui na saída do regulador principal, das variações da rede elétrica. Então é um circuito também que regula a tensão. Então este é o exemplo 3, fonte regulada com o pré-regulador, o circuito pré-regulador. Então aqui, ó, eu montei um esquema, né, idêntico ao anterior. Eu estou usando aqui um LM317, a mesma coisa. Então essa parte daqui é o regulador linear, é o regulador principal.
E daqui para cá é todo o circuito pré-regulador. Então, para fazer isso, eu utilizo tiristores. Existem outras formas de fazer, né? Principalmente com o advento das fontes chaveadas, das técnicas de chaveamento em alta frequência. Hoje em dia se faz isso tudo com circuitos chaveados em altas frequências, né? Mas nessas fontes mais antigas, né, que eu estou mostrando aqui no vídeo, se utilizavam os tiristores. Então os tiristores são basicamente dois tipos, né, principais. É este daqui, que é o SCR, que é o Silicon Controlled Rectifier, retificador controlado de silício, que ele é um diodo convencional com um terminal a mais que permite você ligar ou desligar a condução dele. E sendo um diodo, né, ele precisa, para que ele conduza, né, ele precisa, assim como um diodo convencional, ele precisa que o anodo esteja mais positivo do que o catodo. Caso contrário, ele não vai conduzir, né, ele não conduz no sentido reverso aqui. E nós temos também o triac, né? Triac, que basicamente são dois SCRs em antiparalelo. Então o símbolo dele geralmente é assim, né? Tem o terminal 1, né? Geralmente é chamado de MT1, MT2. E aqui eu tenho o G, que é o gate, né? Assim como no SCR. O triac, ele conduz em ambas as direções. O SCR, ele é um diodo convencional controlado, então ele só vai conduzir nesse sentido. O triac não, ele conduz o semiciclo positivo e o negativo. Aqui no exemplo que eu dei, né, um diagrama bem simplificado, mas a minha fonte, ela então é formada por um transformador. Aqui tem uma diferença, né? Um transformador que tem o enrolamento principal de potência, que é o que me dá aí a tensão de secundário principal. E tem um segundo enrolamento que alimenta o circuito de controle do pré-regulador. Então esse circuito, ele faz o que? Ele compara, né, a todo momento a tensão de entrada aqui do LM317 com a tensão de saída. E ele gera uma tensão de erro para corrigir, né? Então ele aplica este resultado, né, da comparação, ele aplica aqui nos SCRs, ó, aqui da ponte, né, que eu substituí. É uma ponte convencional, porém dois dos diodos foram, no lugar deles foram colocados SCRs. Então ele aplica no gate do SCR um sinal de forma a manter a tensão Vx sempre no nível adequado, né, independentemente das variações da rede elétrica, da tensão ajustada aqui na saída, né. Então eu projeto esse circuito de controle para que ele trabalhe dessa forma. E com isso eu consigo manter aqui uma tensão Vin sempre num valor, em referência a Vout, né, sempre num valor fixo. Ou seja, a queda de tensão aqui em cima do regulador será sempre um valor fixo. O que significa que a potência dissipada por este regulador vai depender somente, ali na fórmula, né, lembrem, potência dissipada é igual a Vin menos Vout vezes o IL. Como isso daqui é fixo, então a potência dissipada será um valor fixo, que eu vou chamar de V dropout, vezes o IL. Então a potência dissipada vai depender somente da corrente drenada pela carga. E aí, como o circuito ele é um regulador também, né? Ele é um pré-regulador, eu consigo deixar essa tensão menor possível. Então, levemente acima do limite mínimo, né, dos 3 volts aí. Logo, no exemplo aqui anterior, né, que nós tínhamos um LM317 com uma carga de 1 ampere, em ambos os casos aqui, né, tanto para a tensão de 30 volts em saída e 1.25 na saída, se eu pegar essa mesma situação num circuito deste, a potência dissipada aqui por este LM317 será sempre a mesma, independente da tensão de saída. Ela só vai variar se eu mudar, obviamente, a corrente de carga. Então, por exemplo, se eu escolher uma tensão de dropout de 3 volts, a potência será, no caso de 1 ampere, né, de carga, de 3 watts somente. Então ela é extremamente eficiente do ponto de vista térmico. Eu estou desperdiçando aqui somente 3 watts no regulador. Por isso que essas fontes pré-reguladas, né,
com tiristores, elas têm o ponto forte delas está na eficiência térmica. Então você consegue fabricar fontes com altas potências e praticamente sem a necessidade de grandes dissipadores, de grandes quantidade enorme de bancos, né, de transistores, de potência, porque você mantém ali uma tensão de diferença, né, diferencial entre a entrada e saída do elemento regulador. Você mantém essa tensão menor possível, ou seja, ele vai dissipar sempre uma quantidade bem pequena de potência. E nós veremos isso nas duas fontes, né, tanto na Metronics quanto na fonte da HP, né, que elas praticamente não têm dissipadora, e são fontes aí com potências consideráveis, né. Mas é justamente pelo fato de ter ali um circuito pré-regulador que torna possível fabricar fontes aí com 300, 400, 500 watts de potência de saída, né, sem a necessidade de um dissipador de calor. Então esse circuito, o funcionamento dele é bem simples, né? O circuito de controle, ele atua de forma, aqui nos tiristores, né, a chavear, ligar e desligar esses tiristores de acordo aí, né, num determinado ponto que a gente chama ângulo de condução. Então o circuito ele vai variar esse ângulo de condução, ele vai variar o disparo em que esse tiristor vai se ligar em cada semiciclo, né? Os tiristores, né, uma coisa importante, assim como o SCR e o TRIAC, uma vez que ocorre o disparo, que eu dou o pulso no gate, que eu tenho o anodo aqui mais positivo em relação ao catodo, dei o pulso no gate, ele só vai deixar de conduzir quando inverter essa polaridade aqui. Então isso é importantíssimo para a gente entender. Eu não consigo desligar um SCR dentro do mesmo semiciclo, né? Ele só será desligado quando ocorrer a inversão de polaridade. Existem tiristores, né, que é o chamado GTO, que é o Gate Turn Off, que eles permitem que você aplique um segundo pulso no gate e desligue ele no momento que você quiser. Aqui não, uma vez disparado dentro do semiciclo, ele permanece em condução. Então aqui neste gráfico, ó, a gente consegue entender como se dá o controle pelo ângulo de condução do tiristor. Nós temos aqui a linha tracejada, que indica o semiciclo, né, retificado, como aqui do lado, né, ó. E aqui, no tracejado mais escuro, nós temos de fato o que está sendo conduzido pelos tiristores, né, por um deles. Então o circuito de controle ele varia este ponto de condução, de forma que quando eu preciso de mais tensão aqui na saída, eu vou precisar de mais tensão na entrada, óbvio, né? Então nessa situação eu preciso que os diodos conduzam em um tempo maior. Eu preciso que uma maior quantidade, né, da área aqui do semiciclo, né, passe daqui para cá, para que o capacitor se carregue com uma tensão maior. O mesmo vale para a corrente, né? Se eu dreno uma corrente maior aqui, eu também preciso que esses diodos conduzam por mais tempo. Então nessa situação, o ângulo de condução, que eu chamei aqui de φ, né, ele vai variar aqui para a esquerda. Eu vou deixar passar uma maior porção de cada semiciclo. Agora, na situação contrária, ou seja, se eu não tenho carga nenhuma conectada aqui, eu tenho uma tensão mínima, basta que eu conduza uma pequena porção da senoide, uma pequena porção. Então eu posso recortar aqui, ó, por exemplo, né? Estou dando um exemplo bem simples, né? Posso recortar aqui, deixar passar só esse pedacinho. E aí eu carrego meu capacitor C com uma tensão menor. Então é isso que faz o circuito de controle. Ele fica a todo momento variando este ângulo de condução, aqui para a esquerda ou para a direita, de acordo com as solicitações de carga, de tensão aqui na saída, e de forma a deixar
como eu já falei, né, essa tensão aqui, essa queda de tensão sempre num valor fixo.